Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Geforte Meu e vamos para mais um vídeo no canal. Agora vamos falar, enfim, da última edição da Copa do Brasil, né? Que foi a do ano passado, né? Como eu estou gravando em 2024, estou falando, claro, né? Da de 2023, né? Chegamos, enfim, ao último vídeo sobre Copa do Brasil, né? Bom, não será o último, porque no fim do ano, né? Quando a gente chegar perto do fim do ano, que vai acabar, né? Aí vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil desse ano, é claro, falaremos também, né? Assim como falaremos do da Libertadores e do campeão brasileiro, e ainda vou ter que fazer do campeão paulista e do Carioca, né, desse ano, enfim. É, talvez eu veja com um estadual alternativo, né, desse ano aí, algum time aí surpreendeu, né? Que eu acho que teve, né? Enfim, eu tenho que olhar direito. Mas enfim, boa pauta é 2023, Copa do Brasil. O regulamento é o mesmo dos anos anteriores, né? 80 times e tal, e terceira fase os times da Libertadores entram, mais o campeão da Série B do ano anterior, o campeão da Copa Verde, do Nordeste, enfim. É aquele esquema que você já sabe. E o campeão de 2023 foi um campeão inédito, né? E foi o São Paulo, né? O São Paulo Futebol Clube, enfim, conquistou o último troféu que faltava, né? Em sua rica galeria de troféus, né? O São Paulo, antes desse título, o São Paulo já tinha ganho vários títulos, né? Ganhou vários campeonatos paulistas, ganhou um Rio-São Paulo em 2001, ganhou 3 vezes a Libertadores e o Mundo, ganhou 6 vezes o Brasileirão, né? Fora outros títulos, né? Tipo Supercopa da Libertadores, Recopa, enfim, né? Mas a única taça que faltava, né, e que os rivais gostavam de gozar com os tricolores era a Copa do Brasil, né? Que o São Paulo nunca tinha chegado, nunca tinha ganho, né? O mais próximo que o São Paulo chegou foi apenas uma única vez, né, em 2000, quando chegou às finais, mas perdeu aquele título para o Cruzeiro, né? De forma traumática até, né? Porque o São Paulo ganhava e tomava virada nos minutos finais e tal, né? E aí o título escapou pelas mãos, né? Só que aí 23 anos depois o São Paulo conseguiu, enfim, né, o troféu que faltava e se proclamar aí como campeão de tudo, né? Ou quase tudo, né? Enfim. Mas o São Paulo chegou desacreditado nessa competição, né? Por quê? O São Paulo fez um 2022 razoável, sabe? Chegou às finais do Paulista, mas perdeu do Palmeiras, né? Depois de ter ganho o primeiro jogo, tomar uma virada lá, tomando goleada do rival. Chegou às finais da Sul-Americana, só que perdeu pro Del Valle, né? No jogo na Argentina, enfim. No Brasileiro fez uma campanha fraca, né? Sem empolgar, né? Ficou em nono. E pelo menos essa classificação em nono fez com que o São Paulo entrasse já na terceira fase, né? Na Copa do Brasil de 2023, né? Enfim. E o São Paulo chegou em 2023 já em crise, né? Porque no Paulista o time caiu nas quartas para o Água Santa, né? Um time pequeno de Diadema, né? No Paulista, né? E a torcida já imaginava que 2023 seria um ano de lamentações, né? Só de decepções. Copa do Brasil eles imaginavam que não ia durar muito, né? Sul-Americana também, no Brasileiro o pensamento seria não cair e tal. E o São Paulo ainda era comandado pelo Rogério Ceni, né? Que estava no São Paulo desde o final de 2021, né? E o Rogério já começou a ficar desgastado com o elenco e tal, e após a eliminação para o Água Santa, aí o clima esquentou de vez, né? O São Paulo ficou acho que 2, 3 semanas sem ficando treinando, né? E nesse período houve conflito do Rogério com um cara chamado Marcos Paulo, né? Que o Rogério teria xingado o jogador, enfim, aí o clima azedou de vez e tal. E aí o Ceni acabou caindo perto do fim de abril, né? E aí a diretoria decidiu apostar em Dorival Júnior. Sim, Dorival tinha sido demitido do Flamengo, inexplicavelmente, né? Após ele ganhar 2 títulos com o Flamengo em 2022. A diretoria, sem explicação, demite o cara, né? E aí o Dorival ficou desempregado e tal. Aí o São Paulo, vendo que tinha outros concorrentes indo atrás dele, o Corinthians, por exemplo, estava indo atrás. Só que o São Paulo foi mais rápido e conseguiu trazer o Dorival. E o Dorival chegou e fez o simples, né? Não mexeu muito na estrutura, né? Fez o famoso feijão com arroz, né? Que muitos falam, né? Que o Dorival só faz o feijão com arroz, tal, não inventa, tal. Enfim. E sobre o time do São Paulo, o time do São Paulo era bom, assim, não era comparável a um Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? Times assim que estão sempre
com potencial maior do que o São Paulo, né, financeiramente, de elenco e tal, né, mas era um time competitivo, um time que mostrava vontade, né, em alguns momentos e tal, né, mas faltava aquele algo a mais, né. O São Paulo tinha nomes ali como Caleri, né, já ídolo da torcida, apesar de ainda não ter ganho um título no São Paulo, né. Tinha o Luciano, que tinha sido o herói do título paulista em 2021, né. Tinha o goleiro Rafael, né, que era reserva dos reserva no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, né, anos atrás. Aí veio pro São Paulo em 2022, né, e virou titular, né. Enfim, tinha uma zaga respeitável até, tinha o Arboleda, né? E aí, nesse período aí, o Lucas Beraldo, o moleque da base de Cotia, subiu e virou titular de vez, né? É, e, enfim, o meio-campo era um bom meio-campo, né? O Pablo Maia, Alisson, né? Tinha o Nestor, né? Às vezes jogava ali um Wellington Rato, o Michel Araújo, enfim. São Paulo, assim, tinha um time, né? Pro gasto, né? Se não era dos mais espetaculares, era um time competitivo. Mas enfim, vamos começar a falar da caminhada desse São Paulo, né, que foi o campeão. Como eu falei, o São Paulo começou na terceira fase, estreou contra o Ituano, né, no primeiro jogo, né, no Morumbi, ainda com o Rogério Ceni, né, um empate sem gols, assim, onde o São Paulo quase perde o jogo pro Ituano, né, o São Paulo jogou muito mal, né, o Ituano quase que consegue ganhar, o São Paulo sai de campo vaiado, né, e aí 2 semanas depois, mais ou menos, né, foi nesse período aí que o Ceni cai, aí vem o Dorival, e em Itu, o São Paulo ganha do Ituano por 1-0, né? E poderia ter sido de 2, 3-0, mas o São Paulo fez só 1-0 e avançou. E aí nas oitavas, né? Nas oitavas é aquele sorteio, né? Que todos podem enfrentar todos, né? E aí o São Paulo emparelhou com o Sport Recife, né? O Sport estava na Série B. No jogo de ida na ilha, né? O São Paulo até toma um certo sufoco, tá, mas consegue vencer, né? Vence por 2-0 e parecia a classificação encaminhada, né? Aí na volta no Morumbi, né? São Paulo sai na frente e aí parecia tudo tranquilo, né? Tipo, agora classificou, acabou, né? Mas aí o São Paulo inexplicavelmente leva um apagão, o time leva uma virada, 2 gols de bola aérea do Sport e aí toma sufoco, né? Aí no segundo tempo o Sport se animou, foi pra cima e aí fez 3-1 e aí a torcida ficou preocupada, né? E aí o apito final, a torcida ficou tensa, né? Ficou preocupada porque veio disputa de pênaltis e tal. Só que nos pênaltis, né? O São Paulo acalmou a torcida, né? E venceu nos pênaltis por 3-1. E aí eliminou o Sport, né? Aí veio as quartas de final, né? E aí o São Paulo encarou o Palmeiras mais uma vez, porque em 2022 eles já tinham se enfrentado na Copa do Brasil, só que nas oitavas, né? E o São Paulo eliminou o Palmeiras, né? Ganhando o primeiro jogo, né? E perdendo na volta, né? Mas pelo placar mínimo, mas ganhando nos pênaltis, né? E aí, de novo, eles se reencontraram nas quartas com o mesmo enredo, né? Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Allianz. Primeiro jogo no Morumbi foi um jogo pegado e tal, né? Clássico, né? Só que o São Paulo vence por 1-0 com um gol ali do Rafinha, um golaço do Rafinha. Aliás, eu esqueci de falar do Rafinha, o veterano Rafinha, né? Ex-Flamengo, ex-Grêmio, que começou no Curitiba, enfim, anos na Europa e tal. Ele fez o gol da vitória apertada. E aí no jogo da volta, todo mundo, a imprensa acreditava que o Palmeiras ia atropelar o São Paulo, que o São Paulo sempre, né, que joga no Allianz, costuma perder e perder de goleada e tal, né? Só que o São Paulo não se intimidou, né, com a arena palmeirense lotada, né, e jogou muito mais do que o Palmeiras e venceu de novo por 2-1. E só vale salientar também que o São Paulo teve um gol mal anulado pelo juiz, né? Que o juiz, acho que foi o Daronco que apitou, né? Ele, né, foi no VAR e anulou o gol do São Paulo sem motivo, né? Onde no lance ali você vê que não foi uma disputa normal, né? Mas enfim. Agora chegamos na semifinal e o São Paulo encara outro rival, outro gigante, né? Outro rival tradicional, o Corinthians, né? O Corinthians estava meio oscilando muito na temporada, né? O Corinthians dependia muito mais do Roger Guedes e tal, né? E às vezes do Renato Augusto, né? Já com idade e vivendo de lesões. O Corinthians tinha no banco o velho professor, né? O Luxemburgo, né? Vanderlei. E fora isso, o Corinthians ainda tinha o seu fator casa, né? Onde até aquele momento o Corinthians nunca havia perdido do São Paulo, né? Na Neoquímica, né? No primeiro jogo, que foi na Neoquímica, né? O jogo foi muito disputado e tal, né? Mas o Corinthians conseguiu vencer por 2-1, né? Em dois erros do São Paulo, né? Um erro da zaga do São Paulo, né? No primeiro gol. O São Paulo empatou com o Luciano ali numa falha do Cássio ali, que a bola bate na trave e bate nele e entra.
Mas aí o Corinthians, aos 30 e tanto do segundo tempo, faz 2-1 ali numa falha do Caio Paulista, né? Um lançamento lá para quase do meio campo ali, o Renato Augusto apareceu e fez 2-1. E nesse período, né, o jogo de volta seria 3 semanas, mais ou menos, quase 4 semanas. O São Paulo decidiu ir no mercado e aí trouxe 2 craques, né, 2 homens conhecidos na Europa, né. Trouxe o Lucas de volta, né, o ídolo Lucas, né, que foi importante na conquista da Sul-Americana em 2012, né, quando ele era jovem ainda. Depois de 11 anos o Lucas voltava ao Morumbi, né, e trouxe o midiático Rames Rodrigues, né, o colombiano, né. Bom, um acabou dando mais certo, né? Que o Lucas é ídolo do São Paulo, é querido pela torcida, e o outro, né, não mostrou até agora que veio, né? E eu tô gravando ainda no começo de maio de 2024, o Rames ainda está no São Paulo, porém até agora nunca justificou a contratação, mas enfim. E com isso o time se animou mais, né? E a torcida também, claro, a torcida de São Paulo sempre lotando o Morumbi, né? Não importa se é a fase ruim ou boa, tá? Principalmente nas fases ruins, a torcida do São Paulo mudou o estereotipo, né? De ser o modinha, a torcida que só vem em final, né? Dessa vez a torcida do São Paulo, naqueles momentos difíceis, né? Do clube brigando para não cair e tal, passou a apoiar mais o time, enfim, né? E com isso a torcida acreditando numa virada, acreditou mais ainda, né? Após a vinda desses 2 jogadores, né? E aí na volta no Morumbi super lotado com 65 mil pessoas, um show de fogos, festa, luzes, né? Fazendo um Morumbi ferver, né? Virar um caldeirão. O São Paulo estraçalhou o Corinthians, né? O primeiro tempo o São Paulo, né, conseguiu fazer 1-0 ali, mas poderia ter feito mais gols, né? E o São Paulo não fez, né? No segundo tempo o São Paulo ampliou, né? 2-0, e aí o São Paulo poderia ter feito mais gols. Depois o time, depois dos 15, 20 minutos, parou, né? O Corinthians tentou ameaçar, tal, chegou algumas vezes com perigo ali e tal, mas não conseguiu fazer o gol, né? Que levaria para os pênaltis. Vale salientar também que o Corinthians chegou nessa fase mais na Bacia das Almas, né? Nas fases anteriores o time alvinegro chegou sempre vencendo na disputa por pênaltis, né? Mas o jogo não se alterou, o São Paulo venceu por 2-0, né? Gols de Wellington Rato de fora da área e do Lucas, né? Que os corintianos reclamam daquele gol de mão, enfim, né? É um lance muito difícil, né? Meio polêmico e tal, né? Mas enfim. E agora, finalista, o São Paulo ia encarar o poderoso Flamengo. Sim, o Flamengo cheio de craques, né? O atual campeão. E fora que era um reencontro, né? Do Dorival com esse time, né? O Flamengo, para muitos, era favorito. Porém, o time vivia talvez a sua pior fase desde que começou essa era de títulos, né? Desde 2019. Então, acho que 2023 foi o pior momento do Flamengo, né? Porque o Flamengo estava em crise com a torcida, jogadores, né, se desentendendo, jogadores brigando com o técnico, né, que era o Jorge Sampaoli, enfim, diretor apanhando, né, do torcedor na rua, enfim, ou foi ao contrário, não lembro direito. Enfim, tava uma bomba na Gávea, né. E apesar disso, o Flamengo tinha um leve favoritismo, né. E não podemos salientar que o São Paulo estava muito bem embalado, estava encaixado com Dorival, né? E o São Paulo faria de tudo, né, para ganhar esse título inédito, né? No primeiro jogo, né, no dia 17 de setembro, né, no Maracanã lotado, o São Paulo suporta bem a pressão do Flamengo. E aí aos 46 minutos do primeiro tempo, um cruzamento do Nestor, o Caleri subiu, né, apareceu ali de surpresa, subiu e venceu o goleiro do Flamengo, fazendo 1-0 pro São Paulo, né? O Caleri com o cabelo pintado, né, de loiro e tal, né? E aí no segundo tempo o Flamengo tentou reagir e tal, tentou pressionar, mas o São Paulo soube segurar bem o placar e assim ficava muito próximo, né, da conquista, né? E aí no jogo de volta, no dia 24 de setembro, né, Morumbi lotado, com outra grande festa e tal, né? Mais de 60 mil pessoas lotaram o Morumbi para enfim ver o São Paulo ganhar um título relevante depois de anos, né? Além de ganhar um título inédito, né? E enquanto que o Flamengo, né, tinha a volta do Arrascaeta, né, que não jogou o primeiro jogo, mas voltou para o segundo jogo. Aí o jogo começa, o Flamengo começa com tudo, tal, chega a acertar a bola na trave, enfim, o Flamengo estava muito melhor que o São Paulo ameaçou poucas vezes, mas só que o Flamengo, de tanto chegar, conseguiu fazer o gol aos 44 minutos, né, com o Bruno Henrique ali após aproveitar um rebote ali, né, e deixou a torcida do Tricolor aflita, né. Só que aí aos 50 minutos, uma falta pro São Paulo, né,
a bola é levantada na área, é afastada parcialmente, e aí o Rodrigo Nestor chega, dá um chutaço ali de fora da área, acerta quase o ângulo do goleiro Rossi do Flamengo e empata o jogo, explodindo o Morumbi, né? E aí o jogo voltava a ficar a favor do São Paulo, né? Que poderia empatar para ser campeão. Aí o segundo tempo, então, o Flamengo tentou buscar mais o ataque, mas vez ou outra chegava com perigo e tal, mas o São Paulo conseguiu segurar. O São Paulo também teve chances de virar o jogo, né? Mas também desperdiçou, enfim. E aí, ao apito final, lá, os 53, 54 do segundo tempo, o São Paulo, enfim, conquistava a última taça que faltava, né? A Copa do Brasil, e entrava de vez no hall dos campeões, né? Demorou, mas chegou, né? Esse torneio para o São Paulo, né? E enfim, e assim os tricolores puderam dizer, né? Que é campeão de tudo, né? Porque afinal de contas, todos os títulos que São Paulo disputou, né? Ele foi e as conquistou, né? Enfim, um título muito merecido, um time que, se não era de grandes estrelas, né, de jogadores consagrados, era um time, né, competitivo, aguerrido, né, que tinha um cara brigador que faz gol, que é o Galeri, né, Luciano, que é sempre birrento, né, sempre um cara chato, enfim, né, e foi um título merecido, um título para lavar a alma do tricolor, né, da torcida do São Paulo, que esperava com muita ânsia um título gigante, né, um título grande como esse, né, desde 2012 que o São Paulo não ganhava um título relevante, né, enfim, ou em título nacional desde 2008, né, que o São Paulo não ganhava um título nacional, enfim, um título que talvez tenha encerrado aqueles períodos tenebrosos, né, do São Paulo, né, só com times ruins, times que davam vexame, times que quase caíram, enfim, né. E é isso, tá, galera? Bom, o vídeo ficou longo, né? Eu tive que explicar muito, né? Até porque é o último vídeo, por enquanto, né? Só até o fim do ano que a gente faz de novo. Bom, agora vocês vão ficar com os gols da finalíssima do jogo do título e a gente já volta pra gente falar, né? Mas antes da gente terminar, temos que falar do time base, né? O time base do time campeão, Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Lucas, né? E na frente, né? O Caleri e o Nestor. Na verdade, eu falei errado. Maia, Alisson, Rato e Nestor, né? E no ataque, Lucas e Caleri. Embora o Lucas jogava mais um pouco recuado. Mas durante o torneio, né? No lugar do Lucas, jogava o Luciano, tá? Às vezes, no lugar do Wellington Rato, jogava o Michel Araújo, tá? Só uns detalhes aí, tá? E outro detalhe também é que o Hubs, né, nas finais, na semifinal também, né, ele não entrou em nenhuma vez, quer dizer, o Dorival preferiu manter o time que estava dando certo. Bom, agora sim, vocês vão ver os gols da final do jogo do título do São Paulo e a gente já volta para terminar o resto. Minutos, o gol saiu. Bruno Henrique empurrou de joelho. O empate veio pouco antes do intervalo. Um bonito chute de primeira do Rodrigo Nestor. 1.077 pessoas viram de perto o título do São Paulo. Bom, gente, vocês viram aí as finais, né? As finais não, a final que deu o título pro São Paulo. Agora vamos falar das decepções e da surpresa, né? Começando pela surpresa, é claro. Quem podemos colocar como surpresa? Eu colocaria, o Bahia, né? É meio complicado falar isso. Eu vou colocar dois times, o Bahia. Eu vou colocar o Corinthians, tá? Não tô falando que o Corinthians é nanico. É que o Corinthians, pela forma que chegou, né? O time tava cheio de problemas, tá? Mas peraí, vamos falar do Bahia. O Bahia, né, gente? Ele entrou na terceira fase, né? Não foi? Ah, sim. Começou na primeira fase, né? O Bahia. E, aliás, já começou enfrentando já um time caseiro, né? Enfrentou o Jacuipense, né? Também da Bahia, né? E já eliminou o Jacuipense goleando de 4-1. Na segunda fase, o Bahia despachou o Camboriú, né, de Santa Catarina. Na terceira fase, o Bahia também passou pelo Volta Redonda, fácil, né, 2-1 e 4-0. E aí chegamos nas oitavas, o Bahia encarou o Santos, né, o Santos que estava numa draga danada, né, ano passado, enfim. Os dois jogos foram equilibrados, tal, terminaram empatados, né, 0-0 e 1-1. Só que o Bahia eliminou o Santos nos pênaltis. E aí nas quartas, o Bahia enfrentou o Grêmio, né.
O Bahia, vale salientar que no Brasileiro lutou para não cair, né? Até a última rodada, e só escapou na última rodada. Por isso que eu quis citar o Bahia, né? Porque apesar de ter ido mal no Brasileiro, na Copa do Brasil ele estava indo se destacando, né? O Bahia encarou o Grêmio nas quartas, né? E quem esperava que o Grêmio ia passar com facilidade se enganou, né? Os dois jogos foram 1-1, né? Só que aí nos pênaltis o Grêmio levou a melhor, venceu o Bahia, né? 4-3 e eliminou os baianos, né? Mas a campanha foi, né? Foi satisfatória até, né? Apesar do ano não ter sido bom no Bahia. Outra surpresa agora que eu tenho que salientar é o Corinthians, tá? Agora sim, por quê? Porque o Corinthians estava vivendo um momento complicado, né? Fora de campo, brigas políticas e também era ano de eleição no Corinthians, né? Fora isso, apesar disso, o time era razoável, né? Onde o único destaque do Corinthians era o Roger Guedes, para vocês terem uma ideia, né? Nem o Renato Augusto estava conseguindo ajudar o time às vezes e tal, né? Além dele, o Cássio foi importante em alguns momentos, né? Apesar disso, o Corinthians, né, mostrou sua força, né? Superação, camisa, tudo mais, né? Para superar os times, né? Para começar, na terceira fase, o Corinthians estreou contra o Remo, né? E perdeu a ida por 2-0, né? E esse jogo, o técnico ainda era o Lázaro, né? Fernando Lázaro, que era um especialista, analista de desempenho, quer dizer, pasmem, né? Aí na volta, o Corinthians estava com o Cuca de técnico, só que o Cuca durou 2 jogos só, gente. Um jogo pelo Brasileiro e esse contra o Remo. E o Cuca não durou muito, eu já vou explicar. O Corinthians na Arena vence por 2-0 e elimina o Remo nos pênaltis, né? O Cássio foi importante também nesse jogo, enfim. E aí o Cuca sai do Corinthians porque o Corinthians, a torcida, né, do Corinthians, as mulheres principalmente protestaram sobre o caso do Cuca, aquele caso dele lá, né, que teria estrupado uma mulher na Suíça na época de jogador, né, lá em 87, eu acho. Né, e aí, né, o Corinthians não aceita isso porque o Corinthians é o time das casas sociais, etc, etc e tal. E aí a diretoria teve que aceitar, né? E aí o próprio Cuca pediu para sair e tal, né? Vendo que a pressão era muito grande, ele saiu só com 2 jogos do Corinthians. Aí chegamos nas oitavas, agora o Corinthians com o terceiro técnico, né? O Vanderlei Luxemburgo já de técnico, né? O Corinthians encarou o Atlético Mineiro, né? O Atlético com um time forte e tal, né? Com bons jogadores, com o Hulk, como sempre, de destaque. No Mineirão, o Corinthians perde de 2-0, né? E parecia ser difícil reverter, né? E na volta, só que na volta estranhamente o Atlético poupa meio time, né? Sem explicação alguma, não sei porquê também, talvez o técnico do Atlético, que era o Eduardo Cudê, talvez tenha menosprezado o Corinthians, achando que não iam ter força, sei lá. E ele pagou caro, né? O Corinthians mostrou força, botou vontade, o Roger Guedes acabou com o jogo, ele fez, o segundo gol dele foi um golaço, onde ele dribla quase a zaga toda do Atlético e faz um belo gol, né? E aí o Corinthians vence de novo também pelo 2-0, e aí pros pênaltis, né? O Corinthians vence nos pênaltis 3-1, Cássio de novo foi o herói. E nas quartas o Corinthians encarou outro mineiro, o América, né? E outra vez o corintiano teve que sofrer, né? Afinal, os corintianos sempre falam, né? Se não é sofrido, não é Corinthians, né? Em Minas o Corinthians perde de 1-0, né? E na Neoquímica o Corinthians de novo sofre, mas ganha o jogo 3-2, de novo pênaltis, e de novo mesmo heredo, Cássio, herói, e o Corinthians passa nos pênaltis também, 3-1. Aí na semifinal o Corinthians encarou o São Paulo, né? O São Paulo estava um momento melhor que o Corinthians, né? Mas o Corinthians apostava na superação de novo, né? E caso preciso, nos pênaltis, quem sabe. O Corinthians vence a ida por 2-1 do rival, mantém o tabu, né? Que só seria quebrado esse ano, né? Eu tô gravando esse vídeo em 2024, enfim. Só que na volta o São Paulo destrona o rival, né? O Corinthians, e o Corinthians é eliminado perdendo de 2-0 e assim acaba sendo eliminado, né? Você vê que o Corinthians chegou mais aos trancos e barranco, né? Mais na força da camisa e tal, né? Do que competência, né? Convenhamos, né? Bom, falamos da surpresa, né? E agora vamos falar da decepção. Eu vou colocar o Grêmio com decepção, vai. O Grêmio, ele começou o campeonato lá no começo, né? O Grêmio começou na fase inicial, né? Encarando os times lá da primeira fase, enfim. E aí o Grêmio teve que jogar lá atrás, né? Ele eliminou o Campinense, né? Depois passou pelo Ferroviário do Ceará, depois despachou o ABC de Natal na terceira, né?
Aí nas oitavas encarou o Cruzeiro, né? No duelo dos maiores campeões, né? O Grêmio Penta e o Cruzeiro Hexa, né? E foram dois jogos sofríveis, né? Suados. Só que o Grêmio passou pelo Cruzeiro, né? 1-1 e 1-0. Inclusive o 1-0 foi em Minas, né? Foi heróico até. Nas quartas contra o Bahia, né? O Grêmio empatou os dois jogos com os baianos e eliminou o Bahia nos pênaltis. Só que aí o Grêmio decepciona contra o Flamengo, né? Perde os dois jogos e dá adeus ao sonho do Hexa, né? Mas por que eu falo decepção? Porque, convenhamos, né? O Grêmio podia muito bem ter passado pelo Flamengo, apesar do Flamengo ter mais time e tal, né? Mas o Flamengo tava em ebulição, né? Como eu já falei. Né? E o Grêmio não conseguiu, né? Passar pelo Flamengo, né? Fora isso que o Grêmio se mostra ser freguês do Flamengo em mata-mata, né? E o Grêmio mostrou também que não ia muito longe, né? Nas quartas contra o Bahia, onde era para até passar com uma certa facilidade, o time teve que passar nos pênaltis, né? E aí a realidade veio contra o Flamengo, né? Enfim. Bom, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? O vídeo hoje vai ficar longo, né? Bom, acho que por ser o último dessas edições que nós fizemos da Copa do Brasil, vai ser assim. Espero que tenham gostado, comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo, tá? Foi muito bom ter feito essa série de Copa do Brasil, tá? Mas logo a gente volta, né? No fim do ano a gente volta pra falar do campeão desse ano, enfim. Vamos ficando por aqui, comentem, deixem o like e até a próxima.